Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa quarta live da semana e hoje a gente vai falar sobre a importância da vitamina D para reduzir riscos, para reduzir tamanho de mioma. Ouçam isso que eu vou explicar, tá? Boa noite para vocês que estão entrando. A aula de hoje, então, vai ser só para falar sobre vitamina D, tá? Eu tava, inclusive, ainda agora dando uma atualizada nos meus conhecimentos, né? Eu sempre tô ali olhando estudos para poder ver se sai alguma coisa mais nova do que as informações que eu pretendo passar para vocês. Então, realmente, o que eu tinha para passar, o que eu tenho para passar é o que a gente tem de mais atual, né, no cenário dos artigos científicos, e quero falar para vocês da prática, como é que vocês vão utilizar a vitamina D como amiga de vocês, tá? Boa noite para todas vocês que estão entrando. Eu tenho ficado bem feliz assim com o carinho de vocês, com a interação, com o interesse de vocês no assunto. Isso é muito importante, né? Saber que tem tantas mulheres querendo aprender, ter conhecimento para colocar em prática, né, no dia a dia e utilizar os benefícios da alimentação na saúde, né? Eu sei que a gente não consegue mudar tudo, mas com a alimentação a gente consegue melhorar muita coisa na nossa saúde, né? A gente às vezes não consegue resolver todos os problemas do mundo, mas a gente consegue melhorar muita coisa. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Podem responder aqui pra mim? Boa noite, Carmen, se vocês estão me ouvindo direitinho. Então, lembrando, hoje a nossa quarta live, né? Nossa quarta aula. Amanhã a gente não tem live à noite, mas segunda-feira a gente retoma as lives. Então, a gente tem lives que eu vou amanhã postar para vocês quais serão os conteúdos. Teremos lives semana que vem, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Então teremos mais 4 temas para poder conversar aqui. Obrigada, meninas. Ótimo. Então hoje falaremos sobre a importância da vitamina D para diminuir risco de mioma e também para diminuir tamanho de mioma. Isso mesmo, diminuir tumor, diminuir o tamanho do mioma. Tá? Tem estudos mostrando a vitamina D fazendo esse efeito, tendo esse efeito positivo. A Vera tá dizendo que ela perdeu as 3 lives e tá chegando pela primeira vez. Seja bem-vinda, mas as lives estão gravadas. Então depois, se você for lá no meu feed, você vai ver que tem lá os posts com as gravações das lives, tá? Eu tô sempre deixando, cada dia que termina a live, eu vou lá e eu posto a gravação da live. Então, se você quiser olhar e assistir as lives, elas estão gravadas. Então, só para recapitular, né? No primeiro dia, nós falamos sobre... Gente, me deu um branco agora sobre o que eu falei no primeiro dia da live. Olha, deixa eu olhar aqui. Já falamos tanto, né, que eu acabei esquecendo. Calma aí que eu vou olhar aqui, anotado. O mioma tem como diminuir? Tem sim, tá? Inclusive com suplementação de vitamina D. Óbvio que não é só a suplementação da vitamina D, né? A gente tem várias outras ações a tomar na rotina, mas a vitamina D, ela ajuda, tá? A gente não tem como sumir, né? Me perguntam muito assim, a palavrinha mágica. Tem como sumir mioma? Não, não tem como sumir mioma. Mas a gente tem como reduzir e melhorar muito todos os desconfortos causados pelos miomas. Bom, deixa eu me lembrar aqui, tá? Então, a primeira live a gente falou sobre suplementos que mulheres com mioma podem usar. Eu falei do ômega 3, né? Falamos também do ferro, né? Falamos da vitamina D, falei do açafrão. E aí na segunda live nós falamos de suplementos que mulheres com mioma não devem usar. Aí eu falei do whey protein, falei da creatina, né? E ontem nós falamos sobre o ciclo das sementes, tá? Então, hoje a gente na quarta aula vai falar sobre vitamina D. Reforçando aqui para vocês, que de repente, né, estão chegando hoje. Eu sempre peço para que, se tiverem dúvidas, deixem no balãozinho. Todo mundo aí deve ter acesso a um balãozinho com uma interrogação. Então, deixem a pergunta de vocês nesse balãozinho, porque isso facilita na hora que eu vou
responder, né? Do que se vocês colocarem aqui nos comentários, esses comentários vão sumindo e eu não tenho acesso. Então, se vocês puderem deixar no balãozinho, me ajuda, tá? Lembrando que, né, essas lives, elas são uma preparação para vocês irem conhecendo um pouquinho mais sobre os benefícios da nutrição na saúde de mulheres com mioma. Então, a gente vai ter um evento, se você ainda não se inscreveu, o nome do evento é o Desmiome-se, ele é online e vai ser gratuito, tá? Vão ser 3 dias de aulas, não vai ser aqui no Instagram. Essas aulas serão únicas e exclusivamente para as pessoas que se inscreverem no evento, tá? Então, aqui na bio do meu Instagram, terminando a live, vai lá na bio, se você não se inscreveu, tem um link lá. Você vai se inscrever e vai ter acesso às informações para o evento, tá? Essas aulas aqui, todo mundo tem acesso, inclusive eu quero mesmo que mais mulheres tenham acesso. Então, se vocês quiserem encaminhar, né, apertar essa setinha, esse triângulozinho que tem aí e encaminhar, um aviãozinho, né, mandar para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas terem conhecimento realmente sobre os benefícios da alimentação, tá? Então, vamos falar da vitamina D. Bom, meninas, o que são as vitaminas? Vitaminas são compostos que tem dentro das frutas, dos legumes, das verduras. Lembrando, dos grãos, né? Normalmente, a gente tem dentro vitaminas e minerais, tá? Então, das vitaminas, a gente tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. A gente tem um monte de vitamina. Hoje falaremos da vitamina D. A vitamina D, ela é uma vitamina que ela tem muitas funções. Por muito tempo, acreditou-se que a vitamina D, ela só tratava a parte óssea, né? A vitamina D tem também essa função óssea, só que ela também tem uma função para ajudar na imunidade, ela tem a função de ajudar em hormônios. E agora, né, de alguns anos para cá, depois de vários estudos já falando sobre isso, a gente tem o papel da vitamina D nos benefícios para o desenvolvimento, né? No caso, para ajudar na redução de miomas, que também são chamados de leiomiomas. Vocês vão pesquisar na internet, vocês vão ver que os miomas, eles podem ter o nome de miomas uterinos ou leiomiomas uterinos, tá? Então, esses estudos vêm demonstrando que doses de vitamina D, elas podem reduzir significativamente os tumores, né? Lembrando que miomas são tumores benignos, mas são tumores, tá? Isso é maravilhoso, a gente saber que a gente tem uma vitamina que pode trazer tantos benefícios para a saúde de mulheres com mioma. Bom, são várias evidências que mostram, né? São vários artigos que mostram estudos de que associando níveis baixos de vitamina D com crescimento de mioma. Isso faz a gente concluir o quê? Que a vitamina D, né, foi através disso, né, começaram a pesquisar e viram que mulheres que tinham vitamina D baixa, mulheres que tinham mioma, tinham vitamina D baixa. E aí isso instigou as pessoas a entenderem o porquê. E aí viram que a vitamina D, ela tem benefícios. Então você precisa ter a sua vitamina D alta, né, em níveis bons, que eu vou falar aqui quais são, para que você tenha o efeito protetor e até inibindo o crescimento desse mioma. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui sabe qual é o seu nível de vitamina D? Alguma de vocês aqui recentemente fez algum exame para mostrar? Bom, é importante a gente saber, né? Porque quando a gente fala em vitaminas, em minerais e suplementação, a gente tem que entender qual é o nível que a gente tem de sangue para poder suplementar. Quais são os níveis dessas vitaminas no sangue para suplementar. A Vera tá dizendo que o dela tá 39. Tá bom, mas pode melhorar. A Bibi tá dizendo que o dela tá 22. 22 tá bem baixo. Então, meninas, vamos ver aqui hoje e vocês vão entender que vocês precisam saber quanto tá a vitamina D de vocês pra gente poder suplementar, tá? Bom, então, eu tô vendo aqui o que bate exatamente com o que eu observo nas minhas pacientes. Quase todo mundo tem deficiência de vitamina D. Por quê? Porque evidências, né,
atuais sugerem que a deficiência de vitamina D, ela tá sendo tão crescente, tá tão na moda, vamos dizer assim, né? Por quê? Pela nossa vida moderna, pelo jeito que a gente vive. É trabalho interno, né? Normalmente trabalho em ambientes fechados, ninguém mais quase trabalha no sol. A urbanização, né? A vida moderna, a vida atual, poluição ambiental, a diminuição, a falta de atividade física ao ar livre, isso tudo são motivos para a gente ter vitamina D mais baixa. Muitas pessoas saem de casa de manhã cedo e não têm acesso à luz solar. Voltam para casa do trabalho, já não tem mais sol também, então quase não se pega mais sol. Até porque muitas pessoas têm medo por conta do câncer de pele, né? Se expor ao sol. Então, são muitas coisas. Dependendo de onde você mora, né? Não é o caso do Brasil, mas existem países que a população quase não tem sol por conta da posição, né, desse país na Terra. Então, a gente tem que suplementar na maioria das vezes, tá? Sem contar que baixa exposição à luz solar, baixa atividade física em ambientes abertos contribui para quê? Para o ganho de peso. As pessoas ficam mais trancafiadas em escritórios, em trabalho, né? E aí isso contribui para o aumento de ganho de peso. O ganho de peso, né? A gordura, ela favorece, a gordura aumenta a produção de estrogênio, porque o tecido adiposo, as células de gordura, elas produzem estrogênio. Então, obesidade também é um fator de risco para mioma. Então, a pessoa não pega sol, a pessoa não faz atividade física, então ela acaba ganhando peso, e o tecido adiposo, a gordura, produz estrogênio, que é o hormônio que faz crescer mioma. Muitas coisas, né, elas são correlacionadas. Então, assim, vários estudos, olha, eu trouxe algumas evidências científicas para vocês entenderem que eu não tô falando aqui porque eu sou doida, louca, tarada pela vitamina D, não, tá? Embora eu goste muito dela. Mas existem, né, motivos para eu gostar dela. Por quê? Estudos mostram que teve um estudo que mostrou que mulheres americanas, na faixa de 35 a 49 anos, elas tinham níveis normais de vitamina D, elas tinham 32% menos chance de ter mioma. Ao passo que mulheres que tinham níveis mais baixos de vitamina D, eu vou dizer para vocês o que são níveis mais altos e níveis mais baixos. Essas mulheres, elas tinham 32% a mais de chance de ter mioma. Então, a vitamina D sim controla mioma, facilita, protetor, tá, para nossa saúde, e diminui crescimento daquelas mulheres que já têm mioma, tá? Um outro estudo italiano, junto com o estudo indiano, né, então eles foram avaliando várias populações. Eles documentaram que as mulheres que eram afetadas pelo mioma, no estudo que eles fizeram, elas também tinham a vitamina D mais baixa, tá? Um outro estudo que incluiu mulheres chinesas, mulheres da Turquia, eles confirmaram de novo que as mulheres que estavam com risco para crescimento de miomas, elas tinham a vitamina D baixa. E aí vem um estudo italiano e ele disse o seguinte, que além de confirmar que mulheres que tinham mioma tinham vitamina D mais baixa, eles também confirmaram que suplementando a vitamina D, essas mulheres, elas tinham menos chances de passar por cirurgia, ou seja, mostrando o efeito benéfico da vitamina D. Então, isso aí já é consenso. A vitamina D, ela é excelente para mulheres com mioma, tá? A gente tem que controlar os níveis no sangue, os níveis séricos de vitamina D e entender como é que está e onde a gente tem que chegar, tá? Como essa vitamina D, eu sei que isso aqui é um pouco mais de conhecimento, tá? Mas eu vou chegar na prática com vocês. Como essa vitamina D, ela age no corpo das mulheres com mioma, tá? Os estudos mostram que a vitamina D, ela tem atividade antiproliferativa, então ela evita a proliferação de células de mioma, evita aumento. Ela é antifibrótica, né? A célula de mioma, ela é construída por fibras, então por ser antifibrótica, também diminui quantidade de mioma. E ela é pró-apoptótica. O que é isso, gente?
A apoptose é um processo natural que o corpo tem de favorecer a morte celular. Então a vitamina D, ela incentiva essa morte das células com mioma, ela é pró-apoptótica, tá? Então isso é maravilhoso, tá? Entendam que a vitamina D, ela tem o potencial de reduzir tamanho de mioma. Gravem isso. A vitamina D, ela tá sendo já mostrada como um tratamento para reduzir o tamanho. É claro que não seriam doses que a gente faria em casa, sem um acompanhamento profissional, mas doses bem mais altas de vitamina D sendo ingeridas por um período de tempo, né? Os estudos estão falando de 10 semanas, você teria redução no tamanho dos miomas. Claro, ainda não está protocolado isso, tá? Mas já tem estudos mostrando isso, então isso é uma coisa muito positiva. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não use mais hormônios para segurar crescimento de mioma, a gente use vitamina D. Isso tá me deixando com bastante esperança para o futuro, tá? Bom, então, essa vitamina D que tem esses efeitos de controlar o crescimento de miomas, o que ela faz? Ela regula, tá? Quando você tem níveis bons de vitamina D, essa vitamina D consegue regular algumas proteínas que estão aumentadas em útero de mulheres com mioma. Então, nós que, né, vou bater aqui na madeira, eu já tive. Então, mulheres que ainda têm miomas, elas têm o útero com células que tem uma quantidade maior de determinada proteína. Proteína essa chamada de metaloproteinase. Essas metaloproteinase, elas degradam uma estrutura na matriz da célula que faz crescer o mioma. Então, vamos lá. Bom, existem proteínas que em mulheres com mioma estão aumentadas, tá? Essas proteínas, é como se elas cavassem lá algumas estruturas na célula e permitissem com que essa célula expandisse. Quando você tem vitamina D alta, essa vitamina D regula essas proteínas e faz com que essas proteínas não cresçam. Se sua vitamina D tá baixa, essas proteínas aumentam e, consequentemente, aumenta a mioma. Se sua proteína D tá alta, essas proteínas estão menores e o mioma não cresce, tá? Então isso é maravilhoso. Bateu-se o martelo. Vitamina D é uma das vitaminas mais importantes para mulheres com mioma, porque elas vão proteger, vão diminuir o tamanho do mioma e vão reduzir o crescimento de mioma. Então, ó, é indiscutível. Mulher que tem mioma, mesmo que os seus níveis de vitamina D estejam bons, você tem que manter esses níveis bons, com doses pequenininhas todo dia usando. Se seu nível de vitamina D tá baixo, você precisa suplementar para chegar no nível ótimo e manter ele ali, tá? Bom, a gente pode conseguir a vitamina D de duas maneiras. De maneira endógena, o que seria isso? O nosso corpo produzir vitamina D. Como é que o nosso corpo faz isso? Quando a gente pega sol. Quando a gente pega sol, o nosso corpo vai converter, através da nossa pele, o colesterol em vitamina... Desculpa, me engasguei aqui. Em vitamina D. Então, essa é a forma endógena. Mas lá no início, né, eu comentei aqui que hoje em dia a gente quase não pega sol. Então, a gente quase não converte, né, não produz vitamina D através do sol, porque a gente quase não pega. Ou às vezes tá andando na rua, tá com protetor, ou não tá pegando sol, tá dentro de escritórios, dentro de casa, dentro de apartamento. Então, a gente não tem essa conversão, essa sintetização endógena frequente, diária, como seria necessário. E quais são as fontes alimentares? A gente tem leite, tá? Manteiga, ovos fortificados com vitamina D, cogumelo e alguns peixes gordurosos. Mas essas fontes, elas não chegam a ser nem 10% do que a gente precisa. A maioria mesmo da vitamina D, ela deveria vir pra gente como luz solar. Mas como a gente não tem, né? Ou por condições climáticas que não permitem, ou hábitos de vida que não permitem, ou até hábitos alimentares mesmo, a gente tem que controlar o consumo de leite, de derivados, enfim. Às vezes não come peixe, então a gente
tem que suplementar, tá? Bom, então, meninas, quais são os níveis de vitamina D? Referência, né, mundial. Vitamina D com níveis acima de 20. Se você tem sua vitamina D abaixo de 20 nanogramas por decilitro, eu vou colocar aqui. Esse é o valor de referência. 20 nanogramas por decilitro, tá? Esse é o valor limite. Abaixo disso, a pessoa ela é considerada deficiente em vitamina D. Acima disso, a vitamina D está dentro dos valores. Mas se você fez o exame, se a sua vitamina D estiver em 20, estiver em 21, não significa que está tudo bem, tá? Por quê? Porque as concentrações ótimas, elas giram em torno de 40, 60 nanogramas por decilitro. Observem, o valor de referência é 20, mas para você ter a vitamina D te protegendo, a sua vitamina D tem que estar no mínimo 30. E o que eu mais vejo, tá? Paciente, eu fiz o exame e o profissional que me acompanha falou que tá tudo bem. Minha vitamina D tá dentro do valor de referência. Ok, tá dentro do valor de referência, tá 20. Mas 20 é suficiente? Não. Estar abaixo de 20 significa que você é uma pessoa com deficiência de vitamina D. Mas não significa que estando 20, 21, 22 tá bom. Temos que, não podemos aceitar menos que 30. E temos que mirar, objetivar, estar lá para a faixa de 50, tá? Também o excesso não é bem-vindo. O que seria o excesso? Se a vitamina D estiver lá acima de 70, 80, chegando até 100, é perigoso, não é interessante. Então, tentem controlar a vitamina D de vocês para estar na faixa de 50, 60, tá? E aí, como é que vocês vão fazer isso, né? Eu sugiro manter uma prática de fazer a dosagem da vitamina D pelo menos uma vez no ano. Se não for possível isso, é pegar sol, né? E fazer a suplementação. Como é que a gente faz a suplementação de vitamina D? Você pode usar gotinhas, eu até trouxe aqui, ó. Você vai suplementar em gota. Eita, que tá difícil de abrir. Então, você pode suplementar em gota. Tem aqui, ó. Aí você vai colocar um pouquinho na água e vai beber. Ou você pode usar cápsula. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô bem prevenida. Hoje eu trouxe a cápsula de vitamina D. Reparem, ó. Essa cápsulazinha, ela é mole. O que isso significa, né? Cápsulas moles, elas dentro têm gordura. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que isso significa? Ela é melhor absorvida na presença de gordura. Então, sempre quando vocês forem comprar vitamina D, vocês têm que olhar a lista de ingredientes. Vitaminas e suplementos também devem ser lidos os ingredientes, tá? Então, a gente vai usar a vitamina D sempre em meio oleoso. Qualquer óleo? Não. Preferencialmente gorduras boas, azeite, né? Triglicerídeos, evitem, e é normal, eu vejo às vezes, né, que eu fico olhando marcas, tem marcas assim desconhecidas que você olha lá atrás, a vitamina D é com óleo de soja. Então não é interessante ser óleo de soja, tá? Então observem isso na qualidade do suplemento que vocês forem comprar. A vitamina D, ela não deve ser aquelas cápsulas, aqueles comprimidos secos, porque esses comprimidos não têm gordura e é difícil a absorção. Prefiram as cápsulas moles que têm gordura. Ou então a vitamina D líquida, né, em gotas, que sejam com gorduras boas. Triglicerídeos, eu até falei disso aqui com relação ao ômega, ou azeite, ou então pode ser lá com óleo de coco, com TCM, que a gente chama de triglicerídeos de cadeia média. Às vezes vem essa sigla, TCM, tá? Evitem comprar vitamina D com óleo de soja. Bom, e aí a gente já sabe que os níveis têm que ser na faixa
de no mínimo 30. Ideais 50, 60 até 70. Bom, mas o que eu preciso explicar para vocês também? Pessoas que têm um tecido adiposo, né, aquela camadinha de gordura maior, as pessoas que estão com sobrepeso, com obesidade, têm que ter um cuidado maior, porque a vitamina D, ela é sequestrada, ela é absorvida pela gordura. O tecido adiposo, ele capta, ele sequestra a sua vitamina D. Então, pessoas com obesidade e sobrepeso precisam ter um cuidado maior com a vitamina D e prestar essa atenção e às vezes utilizar uma quantidade um pouco maior, porque o corpo vai acabar perdendo a vitamina D para o tecido gorduroso, tá? Bom, sim, eu vou indicar algumas marcas de preferência, tá bom? Então, ó, fiquem atentas a isso, tá? Se você tá acima do peso, tem que tomar um cuidado um pouco maior com a vitamina D, porque senão você tá suplementando, achando que a vitamina D vai aumentar no seu sangue, só que ela tá indo pra gordura. Sua gordura tá captando essa vitamina D, tá bem? Que horas vocês devem tomar a vitamina D? Vitamina D, como é uma vitamina lipossolúvel, você precisa utilizar sempre junto com refeição ou então junto com uma gordura. Então, ó, é interessante você suplementar a vitamina D junto com o ômega 3, que é uma gordura. Eu sempre indico suplementar a vitamina D após o café da manhã, depois que tomou o café da manhã, você usa, porque aí, se você for pegar aquele solzinho da manhã, melhor ainda. Não indico muito utilizar à noite, tá? Embora não tenha nada, é proibido, não. Porém, eu já li, tá? Que algumas pessoas podem ter o sono um pouco mais perturbado quando utilizam a vitamina D. Não é todo mundo, mas eu já li isso. Então, eu não gosto de indicar a vitamina D à noite. Eu gosto de indicar a vitamina D de manhã. Ou então na hora do almoço, tá? É importante sempre estar com o estômago cheio. Diferente de alguns outros suplementos, a vitamina D precisa ser junto com o estômago cheio. Você tem que estar alimentada. Eu vi também pessoas aqui falando que é interessante suplementar a vitamina D com magnésio. Sim, tem até alguns... Porque a vitamina D, o magnésio e o cálcio são nutrientes que eles... trabalham juntos, em conjunto. Então, sempre quando você suplementa a vitamina D, suplementa cálcio, suplementa magnésio, você tem que estar observando um ou outro, porque eles podem acabar sendo prejudicados. Então, é interessante que se suplemente e observe esses 3 nutrientes, tá? Vitamina D, cálcio e magnésio. Porque, às vezes, suplementando mais de um pode acabar prejudicando os níveis do outro. Tudo isso tem que ser visto. Porém, normalmente... nessas condições, tá? Sempre em estado alimentado e preferencialmente de manhã, porque pode ser que atrapalhe o seu sono, tá? Bom, gente, marcas. Me perguntaram aqui de marcas de vitamina D. Algumas marcas eu gosto bastante. Olha, essa daqui é a Pura Vida. Não sei se aparece pra vocês normal aí, mas ó, a Pura Vida é uma marca que tem vitamina D legal. A gente tem também a Essential Nutrition. Vou escrevendo aqui, tá? Pura Vida é fácil de falar, né? Então, Pura Vida, Essential Nutrition. Isso vocês encontram no próprio site dessas marcas ou então em lojas de produtos naturais. Vocês também têm farmácias. Tem também outra marca legal, né? Nutrify. Tem também a Dux, que é muito conhecida pelos wheys, tá? A Ocean Drop. Ocean Drop também é uma marca boa. Todas essas marcas eu já analisei, já verifiquei, são conteúdos legais. Tem várias marcas de vitamina D que são até bem conhecidas, né? Tem a Dera, tem Deprev, tem Sunny D, mas nem todas essas são de qualidade, tá? Nem todas essas são marcas que tem todos os ingredientes bons, ou tem soja, ou não tem o triglicerídeo, né? A gordura boa, tá? Então fiquem atentas a isso.
Óbvio que tem inúmeras outras marcas. Eu dei o exemplo aqui de algumas que eu considero boa, tá? Mas para vocês avaliarem, sempre observem isso. Cápsula mole e a gordura tem que ser uma gordura boa. Evitar que seja soja, principalmente soja, porque a soja tem fitoestrogênio. Bom, por quanto tempo tomar a vitamina D? Vamos lá. A vitamina D, o que eu indico? Se você tá com a vitamina D, fez o exame, sua vitamina D tá em 40. Eu indicaria você usar, de repente, 1000 unidades por dia para manter. Passado 6 meses ou 1 ano, você faz o exame de sangue de novo para ver. Porque 1000 unidades por dia não vai aumentar a sua vitamina D absurdamente se ela estiver boa. Então, é importante manter, tá? Fazer doses de manutenção. Eu acompanho através de exame e faço doses de manutenção. Então, eu uso a vitamina D semanalmente. Eu uso uma dosagem de 7.000, às vezes eu passo para 5.000, eu vou variando um pouquinho, tá? Como eu não pego muito sol, eu faço isso. Então, é interessante vocês fazerem o exame para entender como é que a vitamina D de vocês está. Se a vitamina D de vocês estiver abaixo de 20, é para ontem, meninas, tá? É pedir ao profissional para passar o suplemento para vocês. Suplementar umas doses maiores para poder esse nível de vitamina D aumentar. Faz um novo exame, se sua vitamina D estiver baixa e você for suplementar, faz um novo exame depois de 3 meses. Viu aonde sua vitamina D chegou? Chegou em 40, em 50, começa a usar 7.000 na semana, 1.000 na semana, para poder ter uma dosagem de vitamina D equilibrada, tá? Outra coisa bem importante, a vitamina D, quando a gente pega sol, né? Ainda estamos no verão, pessoas que pegam sol, a vitamina D deve ser, para ser sintetizada, a melanina, ela atrapalha. O que é a melanina? A melanina é o pigmento da pele. Então, pessoas de pele preta, elas têm mais melanina, que é um fator protetor. Com isso, se elas forem se expor ao sol para produzir vitamina D, precisa ficar mais tempo. Por quê? Porque tem mais melanina, então a conversão, né, a produção endógena da vitamina D é mais difícil, mais demorada, tá? Então isso é importante. Quanto mais escura a pele, mais difícil é essa conversão, essa produção da vitamina D através do sol. Então tem que ficar um pouquinho mais no sol. Importante, não ficar com protetor. No rosto vocês até podem passar o protetor, mas nos braços, no tronco, ficar 20 minutos, 25 minutos no período da manhã até 10 horas da manhã. E pessoas com a pele mais escura, né, com a pele mais preta, quanto mais... Eu já vi estudos falando de ficar na faixa aí de 40 minutos até 60 minutos, tá? Se forem pegar o sol, tá? É importante, não adianta pegar sol com protetor. Se você passar protetor nos braços, no tronco, né, nessa área que você vai deixar mais exposta, não adianta, não vai haver, vai dificultar a conversão, tá? A produção do colecalciferol, que é a vitamina D. Outra coisa importante, eu tô falando aqui, tô lembrando, né, que eu não tinha notado isso pra falar. A vitamina D, reparem aqui, não sei se vocês conseguem ver normal ou ver invertido. Enfim, aqui tá escrito, ó, vitamina D3. O que significa isso, né? A gente tem duas formas de vitamina D. A vitamina D2 e a vitamina D3. A vitamina D3 é a vitamina que mais fácil absorção. A vitamina D2, ela precisa ser convertida a D3. Então, quando forem suplementar, sempre comprem suplementos de vitamina D3, que é o colecalciferol, tá? A Jaque tá dizendo aqui que ela ouviu falar que o sol do meio-dia é o melhor para receber vitamina D. Na verdade, o sol do meio-dia é mais forte, né? Então, você pode até, por conta dos raios ultravioletas, você converter a vitamina D mais rápido, mas em contrapartida é mais perigoso por conta do câncer, né? Então, temos que pensar em todas essas questões, tá? Bom, eu vou abrir aqui agora, tem um monte de perguntas, vou tentar responder para vocês. Sim, a Adera é uma marca boa, mas eu quis mostrar umas marcas que elas são mais puras, tá? Que não tem conservantes, não tem aromatizantes. E a Adera é uma marca boa, mas se eu não estou enganada, eu até indico a Adera, tá?
mas ela não é das mais puras, as mais limpinhas. E essas que eu falei aqui, elas são mais limpas ainda do que a Adera, mas a Adera é uma marca boa, tá? Vamos lá. A Vilma tá perguntando se ela pode tomar vitamina D sem fazer exame. Bom, Vilma, o que eu observo na prática? Todo mundo que nunca tomou suplemento na vida tem vitamina D mais baixa. Então, partindo desse princípio, você poderia tomar doses mínimas, tá? Não passar de 2.000 unidades por dia e depois de um tempo avaliar para ver como é que tá. Porque vai que você é uma pessoa aí ultra mega abençoada que tem sua vitamina D lá na faixa de 50 a 60. Se você é essa pessoa, não tem necessidade de você ficar usando quantidades maiores de vitamina D, entendeu? Então, assim, o ideal é fazer um exame de sangue. Mas, se você não tem condições de fazer o exame de sangue, eu sugiro você usar doses menores diárias, né? Ou semanais, enfim. Porque, pelo menos você vai estar melhorando de alguma maneira. Ou então, se você já tem a vitamina boa, você vai estar mantendo. Se tiver muito baixa, ela não, com doses baixas, se sua vitamina D tiver baixa, com doses mais baixas, diárias, você não vai conseguir subir para os níveis ideais, tá? Mas vai pelo menos melhorar o que já está, tá? Passou aqui uma pergunta, eu olhei e eu respondo. Se eu indico doses de 50.000, eu até indico, mas baseado em exame, tá? E com um período curto de acompanhamento. Mas tem que ter um cuidado, tem que saber primeiro como é que tá essa vitamina. A Tereza tá dizendo aqui, a Tereza Eugênia tá perguntando, por quanto tempo devemos tomar a vitamina D? Então, se for com acompanhamento de exames, estando baixa para aumentar, hoje eu peguei uma paciente que a vitamina D dela tava 13. Então, assim, 13 de vitamina D, ela me mandou o exame dela, né? Eu atendi, ela me mandou o exame. Vitamina D de 13 tá muito baixa, então tem que se fazer um trabalho mais intenso, né, nesse momento e depois acompanhar. E aí, chegou no valor ideal, a gente pode fazer essas doses pequenas de 1.000 unidades por dia, de 500 UI por dia. Eu diria que 1.000 tá de bom tamanho. E você vai mantendo, fazendo essas doses. Passou um ano, faz o exame para ver como é que tá. Eu gosto sempre, gente, sempre quando eu uso suplemento, eu gosto de vez em quando fazer um exame. Por quê? A gente não sabe como o corpo reage. O corpo pode reagir muito bem ou pode reagir não absorvendo. Então, se ele não absorve o que a gente usou, a gente tem que saber, senão você tá achando que tá tudo bem e não tá. Ou o contrário, ele pode estar absorvendo mais do que deveria e você não precisar estar usando 1.000, 2.000 unidades por dia. Então, tem que ter esse cuidado. Então, por quanto tempo? Não tenho como te dizer. Não existe um período certo, até seus níveis estarem bons. A Cirleide está pedindo para eu colocar o nome das vitaminas na comunidade. Pode deixar. Acabando a live, eu vou lá na comunidade do Facebook e coloco as marcas de vitamina D boas, tá bom? Algumas, né? Pode deixar. Lembrando, se você não está na comunidade do Facebook, se inscreva no Desmiome-se. Lá vai ter o link no formulário para entrar no WhatsApp. E no WhatsApp tem o link da comunidade do Facebook. Tô mandando todos os materiais das lives lá. Bom. A Inspire Moda está perguntando que abaixo de vitamina D, isso prejudica para quem vai fazer a cirurgia ou não tem influência? Olha, a vitamina D, ela ajuda na parte imunológica, tá? Então, ela ajuda em tudo. Então, eu não vou dizer que vai prejudicar diretamente, tá? Mas sua imunidade pode estar piorada porque sua vitamina D está mais baixa. A vitamina D, olha que interessante, eu acabei não falando aqui. Vitamina D para mulheres que têm resistência insulínica, que tem diabetes, a vitamina D, ela melhora a resistência insulínica, ela ajuda no controle glicêmico. A vitamina D, ela é importante para várias questões. Então, assim, para fazer a cirurgia, eu sugiro você começar com o médico. Isso não vai ser um fator impeditivo, mas se você puder melhorar a sua vitamina D, com certeza isso vai ser um fator protetor para evitar novos miomas, tá? No futuro, e também para melhorar
seus hormônios de modo geral, porque ela também age nessa parte imunomoduladora, tá? A Bia tá dizendo que ela nem pode ir à praia só tomando antialérgico. Então, mais um motivo, né? Não pode ir à praia, não pode pegar sol, tem que suplementar a vitamina D. A Bia, a mesma pergunta, né? Quando toma sol, fica com irritação na pele, uma coceira, uma vermelhidão. Então, você não pode deixar de suplementar, Bia. Tem que suplementar, tá? A Inspire tá falando que a cirurgia dela é mês que vem, 13, muitos, 13 você tá deficiente de vitamina D, tá? 13 você tá deficiente, porque o nível mínimo é 20. Se você tá com 13 de vitamina D, você é considerado uma pessoa com deficiência de vitamina D. Você tem que tomar suplemento. Fala com seu médico para ele suplementar, porque precisa, tá? Tem que tomar. A Cecília tá falando aqui, perguntando qual a melhor vitamina D. Então, as melhores vitaminas D são essas, cápsulas moles com gordura, tá? E sempre preferir marcas que vocês leiam e não tenha óleo de soja, que não tenha aromatizantes, que não tenha conservantes, que tenha sempre menor quantidade de nutrientes. Vou ler essa daqui pra vocês, essa que eu tô na mão aqui, ó. Os ingredientes: triglicerídeos de cadeia média, que são gorduras boas, colecalciferol, que é a vitamina D3, que é a vitamina D que o corpo já absorve de uma vez, menoquinona 7, que é a vitamina K. A vitamina K, ela também é interessante de ter junto com a vitamina D, porque é importante para absorção, mas não é uma regra, tá? E essa daqui tem aroma natural e tem antioxidante, para evitar que a vitamina D oxide, tá? Então, é uma composição boa. Evitem aromas artificiais, corantes artificiais, óleo de girassol, tudo isso é importante evitar, tá? No suplemento. Nos ingredientes, né? Leiam sempre os ingredientes, sejam chatas, sejam criteriosas, tá? A Samira tá perguntando como devemos tomar vitamina D com mioma. Nós mulheres com mioma. A vitamina D, como eu falei, ela tem esse poder de ser antiproliferativa, anti-crescimento, né? E tem estudos mostrando já que ela ajuda a reduzir o tamanho do mioma. Como você vai tomar? De manhã, né? Depois de ter feito a sua refeição, não use a vitamina D em jejum. De manhã com o estômago cheio. Não toma café da manhã, faz jejum, vai usar a vitamina D no almoço, tá? Meninas, por favor, vocês que estão com essa vitamina D de 9, tem miomas, tem total relação, tá? Total relação. Lembra que eu expliquei aqui no início? Vitamina D baixa faz aumentar uma proteína lá no útero, né? Nas células de mioma e faz aumentar as células do mioma. A vitamina D, ela protege, ela faz com que o seu mioma não cresça, tá? Ela reduz, ela minimiza crescimento, multiplicação de mioma. Então, a vitamina D tem que estar alta. Eu imagino que você esteja cansada, indisposta, desanimada, porque a vitamina D, a falta de vitamina D traz isso tudo. Então, ó, tem que suplementar, tá? Bom, a Nath Gomes está dizendo, tenho miomas e os médicos não falam em tratamento, somente em cirurgia. É possível tratar? Sim. Óbvio que vai depender da condição individual de cada uma. Eu mesma sou um caso que tive que fazer a cirurgia. Ué, Thais, como assim? Você fala aqui e teve que fazer cirurgia? Sim, tive que fazer cirurgia porque os meus miomas chegaram a ficar num tamanho que eu tinha que operar. Porque eu não tinha conhecimento, né? Durante anos atrás eu não sabia de todos esses benefícios que eu falo aqui pra vocês, eu não consegui colocar em prática. Quando eu comecei a estudar e a entender tudo isso, meus miomas já estavam grandes. Então eu tive que operar,
tá? Não tirei o útero, só retirei miomas e desde então eu cuido. Tudo que eu falo pra vocês, eu faço para que eu não tenha novos miomas, porque é interessante reforçar que quando você tem mioma e você opera, você tem risco de voltar, de ter novos miomas, né? De você ser uma mulher com mioma novamente. Então, operou, tem que cuidar. Se não cuidar, as chances são maiores dos miomas crescerem novamente, porque você tem riscos, você tem chance. O corpo é um corpo que tem tendência, tá? A ter miomas. Então tem que cuidar. Mesmo quem vai operar tem que cuidar. Eu sou a prova viva, eu operei e cuido para não ter mais miomas, tá? Bom, cálcio, vitamina D, magnésio, zinco. A Carmen tá dizendo que toma. E K2, maravilha. São suplementos maravilhosos. Eu só indico, pelo menos a cada um ano, fazer um exame para ver como é que tá tudo, tá bom? Para ver como é que sua casinha, seu corpo tá. Bom, a Laísa tá perguntando qual o nome da cirurgia que eu fiz. Eu fiz a cirurgia mais invasiva que tem. Eu fiz a miomectomia aberta, aquela que parece uma cesárea. Foi essa que eu tive que fazer. Porque como eu retirei 13 miomas e alguns eram de tamanhos grandes, na época o médico que me operou, que foi o Dr. Michel Zilaquete, do Centro de Mioma, ele disse que era a cirurgia que seria com mais sucesso para minha situação. E aí eu fiz e realmente, útero preservado, tamanho normal, vida com qualidade. Semana passada eu fui à praia e eu estava menstruada. E eu pensei assim, meu Deus, quando que há uns anos atrás isso poderia acontecer? Nunca, porque quando eu estava menstruada nem de casa eu saía. E agora eu vou à praia mesmo estando menstruada. A menstruação não é mais um problema para mim, né? Então, muitas vezes, né, voltando lá ao início da pergunta, a cirurgia é necessária. Quem vai dizer isso é o médico. Eu não tô aqui, eu tô aqui para ajudar vocês com a alimentação, para amenizar, né, para se livrar dos problemas causados pelo mioma, né? Mas o tratamento, se vai ter que operar, se não vai ter que operar, é o médico que vai te dizer. Mas eu já te digo de antemão, operando ou não, tem que cuidar da alimentação, tá? Bom, eu tinha dos 3 tipos, tá, Laísa? Eu tinha mioma submucoso, subseroso e intramural. Tinha dos 3 tipos. E, infelizmente, os médicos, né, alguns ou ignoram ou desconhecem a questão do tratamento, né, de um tratamento como coadjuvante, como adjuvante, como complementar ao tratamento cirúrgico, mas tem muitos médicos que já falam, que já orientam, que já indicam as pacientes da alimentação, mas eu concordo com você que ainda é muito mais comum só falar de usar anticoncepcional ou de retirar o útero ou de fazer cirurgia, né? Muitas pessoas, muitos profissionais ainda não alertam, né? Porque se alertassem de repente a paciente desde o início, quando ela tem miomas pequenos, que se ela cuidar da alimentação, da atividade física, ela pode evitar que esses miomas cresçam, a gente estaria fazendo um bem para muitas mulheres, né? Eu mesma não sabia disso. E agora que sei, gosto de falar isso para vocês. E o próprio doutor, né, Michel, que foi o médico que me operou, ele levanta a bandeira para o tratamento nutricional, né? Como aliado, né? Como um amigo do tratamento cirúrgico, tá? Alguns são assim, mas graças a Deus não são todos. Todas as pessoas têm miomas, têm de fazer cirurgia. Nem todas, né? Eu atendo pacientes que têm mioma, mas não precisaram passar por procedimento cirúrgico e estão se cuidando para que não passem um dia por cirurgia, né? A Vera tá perguntando se o açafrão pode ser o de supermercado. Pode ser o de supermercado, não tem problema nenhum. Só é importante saber se é realmente o açafrão, né? Se é a cúrcuma longa. Tereza, paciente com hipertensão pode usar vitamina D? Deve usar vitamina D, tá? Paciente com hipertensão deve. Inclusive, interessante você ter falado disso. A vitamina D é uma das vitaminas que são utilizadas
como protocolo na gestação para mulheres que têm risco de pré-eclâmpsia, né? Que é a pressão alta. Então, assim, vitamina D deve ser utilizado porque tem pressão alta, porque tem hipertensão, tá? Vamos para mais uma perguntinha que a gente tem tempo. A Cecília está perguntando aqui qual a melhor vitamina D. Bom, né, a vitamina D, conforme eu falei, sempre vão ser boas aquelas que forem de cápsulas mole e que não precisam de... que não tem aromatizante, não tem nomes estranhos, né? Nomes artificiais. Lembrem que colecalciferol vai estar escrito. Por quê? Porque colecalciferol é o nome que se dá à vitamina D3, tá? Bom, a Sheila tá me perguntando aqui por que será que os médicos de convênios convencionais só veem como solução a retirada do útero? Não sei. Ou então, né, dando a minha opinião, talvez, né, alguns médicos, eles vão... Como é que eles vão ganhar dinheiro? Através, né, de uma cirurgia. O plano vai pagar mais para eles por cirurgia. Então, talvez aqueles médicos que não sejam, né, os profissionais, né, os profissionais de um modo geral, que não são humanizados, né, que não pensam no cuidado humanizado, que não tem empatia, vão pensar na parte financeira. E a maneira mais fácil, né, de resolver o problema logo é tirando. Tirando, você resolve o problema não vai voltar, né? Não vai ter, se você só opera, se você não orienta para cuidar, você tem risco desse mioma voltar. Esse mioma voltando, a mulher tem que de repente passar por um procedimento de novo. Então, para resolver logo o problema de uma vez, eles acham que a melhor solução é essa, só que não é. Não é, mas claro, a gente avalia tudo, né? O médico, né, tem que avaliar as condições clínicas para fazer a cirurgia. Nós, enquanto mulheres, a gente avalia se aquilo que ele falou pra gente é condizente com o nosso desejo. Você deseja, por exemplo, quando passei por alguns médicos, muitos falavam pra mim assim, que eu não era pra fazer cirurgia porque eu teria risco de perder o útero. Eu queria ser mãe, eu quero ser mãe. Então eu pensava, bom, risco de perder o útero, não vou fazer cirurgia. Só que aí a minha vida começou a ser zero qualidade de vida. Eu não podia sair de casa, eu tinha que usar fralda, né? Ou no período, eu ficava 11 dias menstruada com uma anemia enorme. Eu falei, não, isso não tá certo. Não aceitei aquelas opiniões, fui para outros médicos, até que eu encontrei um médico especialista que falou, não, você tem como operar e não perder o útero. E foi o que aconteceu. Então, assim, a gente tem que não aceitar qualquer diagnóstico, né? E confiar, óbvio. Volto a dizer, eu não sou médica, tá? Eu sou nutricionista, eu trabalho com alimentação. Mas é claro que tem aqueles casos que vai ser necessário uma cirurgia mais invasiva, um tratamento, de repente, realmente de retirada do útero, né? Eu acredito que quando o tratamento é humanizado, isso é a minoria dos casos. Os médicos vão tentar de tudo salvar o útero da mulher. E claro, se isso é a vontade da mulher, a gente tem que lembrar disso, né? É importante a gente lembrar isso. Tem mulheres que não querem mais ter filho e preferem se livrar para não ter o risco de novos miomas no futuro. Então querem tirar o útero, mas a maioria não quer. Meninas, o útero é um órgão, né? O útero não é um cabelo que você corta e nasce de novo. Não é um dente que você tira e fica tudo bem. O útero é um órgão. Representa, pra mim, o útero simboliza, né, a feminilidade. Então, assim, pra mim ele é importante. Então, eu não aceitaria. A não ser que fosse assim, ou eu tiro, ou se eu não tirar, eu vou morrer. Se não foi isso, eu fui até onde eu podia pra ouvir a resposta que eu queria ouvir. Então, assim, vai de cada uma, né? Isso tudo deve ser avaliado. A mulher quer ter filho? Qual a idade dessa mulher? Então, tudo isso, qual o tamanho do mioma? Em que localidade ele tá? Tudo isso vai ser avaliado antes de ser dado o diagnóstico de tirar ou não o útero da mulher, tá? Bom, mais uma vez, eu agradeço aqui a vocês. Realmente a cirurgia no particular é um pouco mais cara mesmo, né? Infelizmente,
e no SUS eu sei que se espera muito. Então, assim, eu venho aqui justamente para ajudar da maneira como eu posso, tá? O que eu posso é estar aqui orientando vocês para aquelas que não podem pagar por consulta, que não podem pagar por um médico para fazer um tratamento particular, pelo menos cuidem da alimentação. Ainda que cuidar da alimentação não vai retirar o seu mioma, vai reduzir, vai melhorar os sintomas, vai aliviar, né, seus sintomas e vai evitar que novos miomas cresçam. Então, sim, para vocês resolverem problemas, anemia, dores, cólicas, constipação, né, tudo isso, meninas, sangramentos, com a alimentação a gente consegue. Semana que vem, nas lives da semana que vem, a gente vai falar sobre o uso de chás para ajudar vocês. Então, vamos falar de chá amarelo, unha de gato, chá verde, chá para cólica, chá para sangramento excessivo. Vou falar um dia só de café, tá? Então, vamos falar do café. Café pode, não pode, o que você deve tomar, qual a dosagem que você deve tomar. Vai ter um dia que a gente vai falar dos alimentos que vocês devem evitar, dos alimentos inflamatórios que aumentam chances de crescer mioma, e vai ter um dia que a gente vai falar de alimentos que vocês têm que usar todo dia para evitar miomas e para melhorar a inflamação, né? Para ser anti-inflamatório, para reduzir a inflamação do corpo. Então, semana que vem a gente continua com as nossas lives, segunda, terça, quarta e quinta. Todos esses 4 dias, às 8 horas da noite. Estaremos aqui juntas, eu conto com vocês, como tenho contado, tentando responder o máximo de perguntas. E essa última aqui achei interessante, passou aqui pela minha vista, eu vou responder. Quem tem mioma tem queda de cabelo? Não existe relação direta em ter mioma e ter queda de cabelo, mas provavelmente essa pessoa que tem mioma, ela tem deficiência de zinco, tá sangrando muito, então tá com anemia, então tem deficiência de ferro, de zinco, de complexo B, então ela pode estar com queda de cabelo por deficiência de nutrientes, tá? Então, assim, total relação da deficiência de nutrientes com queda de cabelo. Não diretamente do mioma, mas o mioma vai fazer com que você fique deficiente em nutrientes e essa desnutrição vai favorecer queda de cabelo. Meninas, pra a gente fechar aqui, tá? Usem a vitamina D. Um conselho que eu dou a vocês: quem não tem chance de ter orientação de um profissional, né, de um médico, de um nutricionista, suplementem a vitamina D desse jeitinho que eu contei aqui pra vocês. Só façam o cuidado de pelo menos fazer o exame de sangue para ter uma noção de como é que a vitamina D de você está. Mas vitamina D 15, 10, 12 tá muito baixa. Vitamina D tem que estar acima de 30 e ideais 50, 60, até lá, vamos botar o teto 70, tá? Também não passa disso não, tá? E vá fazendo doses de manutenção, dosezinhas pequenininhas, né? Para vocês manterem esses níveis e periodicamente o exame de sangue para dar uma olhadinha para ver como é que a vitamina D tá. Tá bom? Mas não aceitem vitamina D desse valor, por favor. Fiquei apavorada aqui com essas quantidades e só mostra de fato que a gente vem vivendo uma era de deficiência de vitamina D, tá? E não se envergonhem disso, né? Há uns 4 anos atrás, eu tinha uma vitamina D de 20 também, 22. E aí o que eu fiz? Comecei a tratar, cuidar, né? Comecei a ficar atenta porque eu sei dos benefícios da vitamina D para nossa saúde como um todo, saúde óssea, saúde hormonal, né? E também para saúde, para prevenção de mioma, tá? O Instagram que já me avisou que eu tenho só mais 1 minuto com vocês. Então quero mais uma vez agradecê-las, tá? Desejar um ótimo final de semana, tá? Que Deus abençoe a noite de vocês, abençoe o final de semana de vocês. Se alimentem saudável. Comecem a se alimentar saudável. Aqui no Instagram, se você é nova, tem um monte de posts, tem vídeos, todas as lives estão ficando salvas, tem várias outras lives também. Então dá uma olhadinha, ouve uma live. No YouTube também, eu tenho um canal no YouTube, que no YouTube você acaba aumentando a velocidade, então você consegue assistir vídeos mais rapidamente. Então também tem um canal no YouTube, vocês podem lá olhar os vídeos. Faço posts escritos. Então, se inscrevam no Desmiomes também, que vão ter aulas bem legais e gratuitas para vocês, tá? Beijo, boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau!